Os crimes sexuais estão entre os temas mais complexos e sensíveis do sistema de justiça. Vítimas, acusados, famílias, provas. Um tema que exige responsabilidade. Os crimes sexuais não podem ser tratados com superficialidade. Precisam ser compreendidos, debatidos e analisados com responsabilidade, prova e técnica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aos Crimes Sexuais em Debate, nosso podcast, Dr. Flávio Cordeiro, nosso convidado, Dr. Rodrigo Silva, Ícaro, todos os nossos telespectadores. Aqui é um momento, Flávio, de descontração, um momento sério também ao mesmo tempo, onde a gente fala, debate, discute, descortina, um assunto tão complexo, mas trazendo profissionais que têm conhecimento prático, têm conhecimento vivência da advocacia, psicólogos, promotores, juízes, ou seja, tem um caráter multidisciplinar para tratar de um assunto multidisciplinar. Não dá para falar de crimes sexuais hoje com um olhar fixo, mas sempre de forma ampla, de forma técnica, de forma responsável e, principalmente, trazendo pessoas da sua envergadura. Seja muito bem-vindo, aqui é sua casa. Estou muito feliz e orgulhoso de você estar aqui conosco. Você é aluno do meu pai, então assim, você percebe que é um cara que tem uma vivência, um cara maduro, entendeu? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rodrigo Silva. Bem-vindo, Flávio, tudo bem? Satisfação conhecê-lo. Prazer enorme. E para a gente começar, estamos falando sobre crimes sexuais, mas primeiro precisamos conhecer quem é Flávio Cordeiro. Conte um pouco da sua história, da sua trajetória, para que o público possa conhecer e entender o peso do nosso entrevistado hoje. Gostei do peso, viu? apesar de que ao longo dos anos aqui eu tive uma mudança meio radical. Sim. Eu acho que as fotos antigas e as fotos de hoje vai ser um pouco diferente. Fica o conselho. Eu tô com bastante peso, inclusive. Saúde é tudo. Sim. Vamos lá. Mudar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Satisfação enorme participar desse podcast. Fico muito feliz de ter sido convidado por colegas que estão tendo um trabalho e uma demonstração de seriedade. Não é apenas ser o profissional do dia a dia, da luta, das agruras, né, das nossas dificuldades, dos nossos enfrentamentos, né, de cuidar das nossas famílias, de filho, de mãe, de pai, mas nós temos um compromisso que a advocacia nos dá além dos nossos compromissos pessoais. É o compromisso com a sociedade, é o compromisso com a justiça, é o compromisso com as leis, com a verdade real, com a aplicabilidade da lei. Então, tudo que permeia e que possa contribuir para forjar uma sociedade justa, legal, depende muito, e eu digo que um dos pilares maiores é a advocacia, porque ele está na ponta da lança, na ponta do diálogo, da construção, né? Então, e tem que ter essa capacidade, esse vetor de diálogo entre os órgãos de justiça, os órgãos, né, a polícia, os órgãos repressores, o Ministério Público e, principalmente, né, a sociedade e as pessoas que nos conferem o nosso trabalho, né, no dia a dia ao conhecimento da lei, podendo, assim, né, ser aplicada de forma justa, porém, o nosso compromisso com a sociedade, com a formação da sociedade, ela não pode estar ao lado, ela tem que estar sempre dentro e imbuído dentro da nossa personalidade. Talvez por isso que nós temos algumas surpresas infelizes, né, de jovens que, como a exemplo, não estou julgando, né, não estou julgando ninguém, não quero trazer nenhuma
uma avaliação de valor com relação de valor com relação ao caso, porque eu não conheço, mérito, né? ao mérito, não é mérito. Porém, fica o exemplo. Eu tenho e aí vou entrar um pouquinho com relação à minha vida pessoal, porque eu já tenho, como o doutor Francisco falou, e aí eu já, antes de entrar diretamente, eu gostaria de fazer os cumprimentos ao doutor Francisco Magno, né, um advogado brilhante, está fazendo um trabalho muito correto aqui na cidade, na região de Irecê, na Bahia e no Brasil, ampliou sua advocacia, o seu diálogo, ele abriu portas para que o mundo pudesse conhecer como profissional, e junto com ele o doutor Rodrigo, né, o doutor Silvio, tive a grata satisfação de conhecê-lo aqui hoje, um sergipano hoje, abraçado Gabrielense. Gabrielense, mas é daqui? Não, eu sou do Sergipe. Sergipe, como é que chama lá? Ah, já tá Gabriel. Então já foi abraçado aqui pela cidade de Irecê, pela região de Irecê. Sim. Seja bem-vindo à nossa região. Eu sou filho nascido e criado aqui em Irecê. E como filho dessa terra, como nos orgulha muito, eu gostaria de estender, né, essas boas-vindas aqui à cidade de Irecê. E tenho certeza que você tem muito a contribuir, né, com a sua inteligência, com a sua seriedade, retidão e principalmente profissionalismo com relação ao propósito maior que te trouxe aqui à nossa região. E esse propósito, ele é de somar. E aí ficam os nossos cumprimentos. Ícaro, que eu conheço aqui desde... Estava falando aqui agora, eu estou ficando velho, que eu vi esse menino nascer. Mas é um profissional brilhante, né? Ele é menino muito bom. De família, uma família muito respeitada aqui. Então, assim, não é apenas por mérito próprio, na verdade, é um jovem que soube absorver todo o meio que ele vive, a sua formação, para continuar seguindo, forjar um grande cidadão e seguindo, fazendo sua trajetória profissional de forma brilhante. Aqui ficam os nossos cumprimentos, né, a todo o seu público, né, um público que não é um público que tem uma visão apenas de curiosidade. Ele tem uma visão apenas de além da curiosidade, de aprender, de ter noção, de ter vivência daquilo que é real. Ouvir, ter a oportunidade de dividir conhecimentos com outros profissionais para que nós possamos discutir algo tão sério, que precisa ser discutido. Exato. E muitas vezes falta coragem de muitos profissionais, né, seriedade com relação ao caso, porque precisamos ter, e somente nós, advogados, precisamos ter a capacidade de mostrar à sociedade que temos que ter a humildade de ouvir, de analisar, porém de avaliar. Sim. Sem pré-julgamento, sem analisar as pessoas como ela acha que elas devem analisar. Presunção de inocência. Presunção de inocência, já falando diretamente com relação a esse podcast, que é um podcast muito voltado à legalidade, à lei, mas nós temos um público aqui também, doutor Francisco, que ele não conhece um pouco, né, da nossa lei e algumas informações, nós temos que ter o cuidado também de falar mais para o público, não só profissional, como ao público geral, porque a nossa contribuição é para a sociedade. Exato. E o objetivo principal é justamente esse, a gente trazer informações de forma clara, precisa, objetiva, para que não só o público do direito entenda, mas o público em geral. Até porque muitos pais de famílias, muitas mães de famílias passam por essas situações, tanto é que dados do Ministério da Justiça do ano passado foram cerca de 80 mil casos, não foi? Mais de 80 casos. Mais de 80 mil casos. 227 casos por dia que foram apurados. Eu não estou falando das cifras ocultas, das investigações que não ocorreram. Estima-se que é apenas 10% dos casos que ocorrem que realmente vai para uma investigação, que vai para uma elucidação. Se você parar aí, são então 820 mil casos por ano. Então é necessário falar sobre isso, até para que os pais, a sociedade como um todo, entenda o que é que está acontecendo ali. Muitas vezes um cliente chega no escritório acusado do 217A, por exemplo, fala assim: Francisco, eu tinha um relacionamento com essa jovem, mas eu não sabia que menor de 14 anos, a presunção ela é absoluta. Então não cabe mais hoje a relativização. Isso virou até lei agora.
após aquele caso do Ministério do desembargador de Minas Gerais ter relativizado. Então, assim, a importância de você tratar sobre esse assunto, você evita, inclusive, crimes acontecer. Não é único exclusivamente você falar para outros profissionais. Esse tópico que você abordou é fundamental. Aqui nós estamos falando para a sociedade em geral. Se você falar o que é o 217A, o cliente não, a sociedade não tem obrigação de saber, exatamente, mas saber que ter relação sexual com a pessoa que está dormindo, com a pessoa que está acamada, com a pessoa que está totalmente embriagada, drogada, é estupro de vulnerável. Ela não precisa saber a tipificação, ela precisa saber a consequência. Nós já vamos ter feito nosso trabalho. Perfeito. E essas abordagens, doutor Francisco, eu acho que o assunto, nós devemos ter o cuidado para que possamos conversar com a sociedade e mostrar que nós não estamos falando de algo tão simples, de algo novo e de algo que não deve ser reprimido. Ao contrário, nós estamos aqui discutindo justamente de algo que deve ser devidamente investigado, com as cautelas que precisa ter com relação ao caso específico, principalmente com o 217A que você acabou de falar. Sim. Nós estamos falando, né, de uma criança ou de uma pré-adolescente, né? Exato. Porém, nós temos que analisar também a conduta de muitos profissionais, os quais devem ter preparo para realizar esse tipo de investigação. Uhum. Eu vejo muito aqui na região alguns crimes, porque para que haja a imputação no artigo 217A, existem requisitos, e um destes requisitos é a idade. E muitas vezes nós estamos vendo inquéritos que você não vê nenhum tipo de investigação, porque para que haja investigação existe uma seriedade para isso, uma cautela, verificar realmente, ter aquele cuidado com a investigação, principalmente por conta da vulnerabilidade da família, vulnerabilidade da criança, da adolescente, que deve ter, o cuidado que deve ter, o amparo que deve ter, integral, a proteção integral, mas isso não exime a responsabilidade de quem vai investigar, tanto quanto de quem vai fazer a análise no âmbito judicial. Digo isso porque, em algumas situações, aí eu estou trazendo a título de exemplo, para que não haja uma interpretação equivocada, de inquéritos mal investigados ou não realizados, investigação não realizadas, de jovens hoje com 16 e 17 anos de idade, com seus traumas, com suas vidas muitas vezes dilaceradas, que guardou esse sentimento ao longo dos anos, não teve a coragem de dividir. Porém, eu vejo muito, e aí estou lhe falando isso, que isso é desvendado ao longo da instrução processual, que quando se vai ao fórum, vai a denúncia no 217A, vai o inquérito da forma que foi investigada, e quando chega com o profissional técnico no âmbito judicial, percebe-se que não há a condição de aferir exatamente a idade que essa jovem teve no ato da concepção. E isso é uma consequência muito grave, uma irresponsabilidade de quem investiga. Muitas vezes, por não ter coragem de antecipar e fazer o que deve ser feito, porque é trabalhoso. Sim, sim. Pede uma preventiva, acabou. E não investe porque o requisito objetivo é o quê? A idade. Bastou ter
13 anos de idade. Isso. 14 incompletos. Antes de 14. Antes de completar os 14 anos, o trabalho de investigação diminui 99,9%, porque a presunção, o estupro, a concepção de estupro pelo artigo 17 já existe desde o ato, da concepção do ato. Porém, com 14 anos de idade... É atípico. Isso. E aí, a conduta de quem está investigando não deve ser relativizada, tem que ser levada com seriedade. Aí você pega um município pequeno, você pega ali Cafarnaum, por exemplo, um município pequeno. Chega uma jovem, não sabe nem... Aconteceu, não estou dizendo que não aconteceu o fato. Não estou dizendo que não aconteceu a concepção. Mas que aquelas informações que trazem bruta, ela não deve ser lapidada. E que não dá para chegar... Buscar para e passo. Ter tudo. a avaliação técnica, certeza de que aquela jovem realmente tinha 13 anos de idade. Muitas vezes está muito longe. Quando chega nas instruções, o doutor deve ter acontecido isso. No caso, com 15 anos, 16 anos. Para 13? Às vezes o cliente... Eu tenho situações no escritório, o Rodrigo sabe de que eu estou falando. Sim. A jovem, ela completava 14 anos no mês 9. Vamos supor que 2023. Ela completava 14 anos no mês 9 de 2023. A denúncia vem assim: em meados de 2023 a 2024, ocorreu esse fato. Como assim, cara? Me explica aí. Como é que você vai apurar? Porque se ela completou, por exemplo... ela meados é do mês 6 em diante. Exato. se ela completou aniversário dia 9, 14 anos, e a relação foi dia 10, o fato é atípico. A não ser, e é muito importante que a gente separe o 213 do Código Penal para o 217A, porque a diferença está na violência ou grave ameaça. No 217A, isso é importante falar para o público, você não precisa ter a violência e a grave ameaça. Então, estamos tratando aqui do estupro de vulnerável. A vulnerabilidade, ela pode ser através da idade, se for o CAPT, ou através de condições pessoais daquele momento, se for o parágrafo 1º. Então, é muito importante que a gente separe. E o que o doutor Flávio Cordeiro está trazendo aqui é porque, assim, existe um ativismo com relação aos crimes sexuais que é natural pela quantidade de demanda, pelos absurdos que a gente vê diariamente. Ontem, por exemplo, na região de Irecês, podemos observar que até tratando de uma operação a nível nacional e internacional, onde pessoas tinham ali imagens, vídeos, estavam vendendo, estavam oferindo renda. Isso é crime. E que nós temos que elogiar a atuação. É isso que nós esperamos. Exato. A polícia faça a investigação como deve ser feita. Exato. Mas a gente percebe, e isso é importante falar, que isso não é lenda, não é perna de cobra. Isso é dentro da nossa sociedade hoje. Então, a necessidade da proteção com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos familiares, é um ponto muito importante. E é por isso que esse podcast aqui, ele vem para isso. E eu tenho aqui como meta, até conversei com o Ícaro essa semana, que é para entrevistar, inclusive, a doutora Maria José, para trazer, para quem não sabe, aqui a delegada da NEAM, da nossa região, que é a delegacia especializada em violência doméstica, em crimes sexuais. Mas isso que você está trazendo, você tem denúncias hoje aqui, que ele tem um lapso temporal relativizado, onde para a condenação ela tem que ser determinante. E muitas vezes, até em processos dessa natureza aqui, você pede uma quebra de sigilo telemático e é negado. Me explica como é que nós vamos determinar a data. A data. Tem vezes que até a hora. Não é só a data, não. Nós estamos em que ano, doutor? 26. Pronto. Presta atenção. 2026. Há 4 anos atrás, uma jovem com 16 anos de idade, nós estaríamos em que ano? 22. Vamos lá. 2022.
Aí eu questiono aos doutores. A tecnologia que nós temos hoje, o acesso à informação em 2026 era o mesmo que 2022? Não, ele estava até na pandemia ainda aí. Pronto. Uma jovem que em 2022 ela tinha acesso a algumas redes sociais e algumas informações. É o mesmo acesso que ela tem em 2026? Provavelmente não. Com certeza não. Depende muito de qual é a convivência que essa jovem teve, a criação que ela teve, o local que ela foi criada e a forma de criação que ela teve. Aí eu te pergunto. Em 2026, abre-se uma investigação de um crime de estupro de vulnerável, uma vez que a jovem se sentiu à vontade de falar sobre esse fato 4 ou 5 anos após o fato. Aí eu te pergunto. Olha o cuidado que nós estamos, que tem para conversar com uma criança de 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade. E olha a forma, e olha a formação de uma jovem, um adolescente, com 16 e 17 anos de idade. Não estou dizendo que não há, assim como não há. Preste atenção. Para as pessoas não interpretem mal. Preste atenção. Nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Nós temos ser humano bom, bem intencionados na sua maioria. Porém, nós temos seres humanos que também, infelizmente, são mal intencionados. Aí você pega uma criança que teve uma jovem, que teve uma convivência próximo de pessoas que façam maldade, que falam maldade. Né? Às vezes até por meio do âmbito familiar ali mesmo, né? Uhum. Acesso a bebida, isso, aquilo, a prostituição, isso e aquilo. E aí você tem essa jovem, presta atenção, que chega com 16 anos, procura a delegacia e fala, olha, eu fui violentada com 10, 11, 12 anos de idade por meu padrasto, e aconteceu esses fatos. O cuidado que a justiça tem e a lei prevê para uma jovem de 16 anos, que é com relação à audiência assistida, é o mesmo de uma criança com 9, 10 anos de idade. Aí eu te pergunto, será que essa jovem realmente, será que esse sistema o formato que se tem esse diálogo com relação a essa jovem, deve ser o mesmo formato de prova analisada na ouvida oitiva de uma criança de 9, 10, 11 anos de idade? Será que essa jovem não tem algo ou não que pode... Estamos falando de pessoas com bem intencionadas, estamos falando de ser humano. Nós estamos falando aqui, tratando aqui de ser humano. Nós temos seres humanos bons e temos seres humanos, infelizmente, maldosos. Aí eu te pergunto, quem deve ter a capacidade de dirimir, de poder acolher e dar a oportunidade para que os profissionais possam ir a fundo, ajudar a própria justiça nas investigações que hoje é previsto pelo nosso estatuto, de poder fazer as investigações. E muitas vezes, com relação a esse tipo de crime, nós somos vetados até de muitas perguntas que nós poderíamos fazer em audiência assistida, porque nós não temos acesso àquela jovem. Nós fazemos por um psicólogo, para quem não sabe, audiência assistida, o advogado não tem acesso a menor. Não tem acesso. O promotor, nem o juiz também tem acesso. É apenas o profissional da psicologia ou o profissional técnico da área que faz a pergunta. Nós transmitimos, é feito através de um ponto ou por mensagem, e o profissional vê a melhor forma de conversar com aquela pessoa. Aí eu te pergunto, será que esse profissional realmente tem a mesma técnica de conversar com uma criança de 9, 10 anos e uma jovem de 16, 17 anos de idade, se não der essa oportunidade que o doutor acabou de falar, de fazer investigações, de quebrar sigilo, de ir a fundo para saber se realmente aquele fato aconteceu ou não, ou se não foi algo intencional, justamente porque se criou-se uma fantasia dessa jovem, não estou dizendo que é o caso, não existe nenhum caso específico, mas ocorre uma fantasia com relação ao padrasto, isso e aquilo, e a pessoa, por ser séria, não querer. Será que essa jovem de 16, 17 anos, pelo meio que vive, pelas amizades, pela vivência, por tudo isso, não poderia ter também a capacidade de fazer algo contra essa pessoa?
Isso deve ser avaliado e nós temos que ter a capacidade de entender os dois lados, porque todos os dois são seres humanos. Não existe um ser humano melhor que o outro. Exato. Não existe um ser humano numa balança maior do que o outro. O criminoso, ele deve pagar pelos crimes que ele cometeu. Porém, a justiça tem que ter a responsabilidade de apurar com provas e com uma sentença condenatória que ele realmente é criminoso. E aí você parte principalmente... E a dificuldade dos advogados tem de poder lutar para que essa prova possa ser extraída e possa ser realmente avaliada dentro de onde ela deve ser avaliada, que é onde de um processo. E nós temos sigilo para isso. Eu tenho muita dificuldade. Então não tem o porquê não ter. Eu tenho muita dificuldade hoje de trabalhar, pessoal mesmo, de trabalhar em processos dessa natureza, porque eu acredito que a revitimização dentro de um processo penal que tem a capacidade de colocar um indivíduo, um ser humano, dentro do sistema carcerário há 10, 15, 20, 25, 30 anos, são penas altíssimas, mas essa revitimização ela deve ter um equilíbrio. Você pega um fato específico como esse aí, mesmo sem ser de alguém, mesmo que seja pessoal, a título exemplificativo, onde você está trazendo memórias, você está trazendo cicatrizes, você está trazendo fatos passados, onde e isso também para a vítima é extremamente difícil, porque ela vai ter que enfrentar aquele problema pessoal, aquele problema psicológico, todo tipo também de apontamento, todo tipo de preconceito. Então é totalmente natural que haja esse espaçamento de quando ela vai se sentir pronta, madura, para poder falar. Porque às vezes uma tia, uma mãe, um pai são pessoas próximas e ela tem que se sentir pronta e ser acolhida. Do outro passo... Sempre. Do outro passo... Calma aí. Do outro passo, a pessoa que está sendo acusada, ela tem que ter acolhimento, ela tem que ter contigo a Constituição Federal, a presunção de inocência e a possibilidade de produzir provas. Perfeito. É o que nós estamos questionando aqui. Exatamente. Porque o que acontece? Esse indivíduo ele é enviado para a delegacia, ao depoimento especial. Após o depoimento especial, ela é praticamente retirada do processo. Ela não faz mais parte do processo. O indivíduo que está sendo acusado, que através do seu advogado, através da defesa técnica, que se vire agora para provar que aquilo ali não aconteceu, meu irmão. Se vire. Aí você vai ver. Há um enfrentamento, a rigidez da revitimização, a rigidez da valoração da palavra da vítima, a rigidez na pena e o acusado, ele cada vez mais distante. É como se você fosse subir o Monte Everest e fala assim, não, agora não pode mais balão de oxigênio de 20 litros. Não, a barraca que vocês vão ficar lá em cima agora não pode ser desse tecido. Não pode ir mais em grupo não, só pode ir sozinho. É cada vez mais dificultoso. E você acaba... Dois exemplos aqui pra você. E acaba o seguinte. Você está aprendendo inocente, irmão. Você está aprendendo inocentes. Você está aprendendo inocentes. E eu entendi perfeitamente quando você traz essa questão individual de quem está acusando, de toda a sua vivência, de todo a pressão que muitas vezes de uma separação, a pressão de uma traição, a pressão de uma briga patrimonial. Por isso que eu falo que toda das fantasias do jovem, das falsas memórias. Falsa memória e fantasia muitas exatamente. Vezes. Ela tem que ser observada. Do incentivo de grupos, dos jogos. Infelizmente tem jogos, não tem desafios aí de jogos. Sim. Tem muitos desafios que é justamente para fazer algo contra outra pessoa. Tem pessoas que fazem contra a sua vida. E tem ao mesmo tempo que a pessoa tem a capacidade de influenciar para que ela faça algo com a sua vida, ela tem a capacidade de influenciar para que ela possa fazer algo contra a vida de alguém. Outras pessoas. Exato. Isso mesmo. Então esse equilíbrio aí, o equilíbrio da prova, da palavra da vítima, da produção de prova, ela tem que existir. E a balança, hoje a balança está assim, ó.
A balança tá assim, ó. Ela tem que, pelo menos, equilibrar. Isso mesmo. E assim, o que a gente verifica, na verdade, na prática, na sua grande maioria dos casos, é que é um procedimento que é copia e cola. O que é que acontece? A vítima, em regra, são 3 momentos. Uma escuta especial, que é lá com assistência social, logo quando chega o fato. Um laudo sexológico, que quando é ato libidinoso, o perito não tem como atestar, em regra, o que aconteceu. E, judicialmente, um depoimento especial. São produzidas essas 3 provas em relação à vítima. Testemunhas, em regra indiretas, porque ninguém viu e só de ouvir dizer. É assim que se estão condenando pessoas. Mas em 2026, em pleno 2026, aumentou pena e tudo. Não existem outros meios de informação, como o colega falou. Por exemplo, um teste de personalidade, não só na vítima, mas também no acusado, para verificar se ele tem tendência. Tinha que ter uma vara especializada só nesse tipo de crime. Para verificar se ele tem tendência a cometer esse tipo de delito. Por exemplo, delito de armazenar imagens, delito de ter tendência sexual para pessoas mais jovens, um delito de ser extremamente sexualizado para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Existem testes psicológicos, psiquiátricos nesse sentido. Por que a justiça não faz? Nós temos vários casos, doutor. Vários casos. Vários, inúmeros, mas não são propagados porque não é interessante para a sociedade saber que muitas vezes alguém foi injustiçado e a forma que foi avaliado as provas dessa injustiça. São muitos casos que pessoas são condenadas, certo? E às vezes, por muitas vezes, através de um desabafo, porque quem cometeu um ato de maldade, eu não estou falando de uma criança de 8, 9, 10 anos, nós estamos falando de adolescentes, muitas vezes de 13, 14, 15, 16 anos, né, que deve ser avaliada, nós estamos falando do âmbito geral, nós estamos tanto um contexto histórico, o histórico familiar, porém a conduta e a personalidade de cada um também. Isso. Porque ela vai forjando a sua personalidade de acordo com o meio que ela vive. Uhum. Né? E aí, às vezes, no futuro, um desabafo, às vezes, com uma amiga, fala, olha, eu não estou aguentando mais, eu fiz algo há alguns anos atrás e eu preciso desabafar. E às vezes essa conversa fica aqui, ó, gravadinha. Sim. Aí, ao longo do tempo, uma pessoa que viu que alguém foi injustiçado e tá com uma pena lá de 20, 30, 40, 50 anos, morfando na cadeia, se sente sensibilizado e procura a justiça e fala, aconteceu algo estranho, que foi fulano de tal, me fez essa conversa e eu senti a necessidade de procurar a justiça para mostrar isso. Eu não sei o que isso pode acontecer, mas tá aqui, uma coisa que foi ela que me mandou. Uhum. Se o delegado tiver uma seriedade, tentar investigar realmente aquilo ali, reabrir para analisar, para verificar, estudar, chamar e verificar realmente se aquilo ali é real ou não, pode-se tentar rever uma decisão através de mecanismos judiciais, uma revisão criminal, e tentar salvar alguém, um ser humano que está lá preso às vezes há 10, 20, 30 anos, que já morreu moralmente, a sua família já morreu, mas que é um ser humano como qualquer outro. Sim. O que nós estamos falando aqui é apenas simples, para que o público possa entender. As leis foram evoluindo. Nós temos o que é a legislação brasileira, o que são as leis. Elas existem para que elas vão se adaptando ao longo do tempo à evolução da sociedade e elas vão se adaptando para que nós possamos viver numa sociedade mais justa, igualitária e respeitando direitos e regras para que se possa viver em sociedade. Simples assim. Foi-se tendo a internet, foi criando legislação que possa criar mecanismos de segurança para que um cidadão possa respeitar o outro e possa viver harmonicamente. Temos problemas com relação aos abusos contra a mulher, que devem ser reprimidos, que devem dar assistência, e as leis foram se ajustando para isso. Com relação aos advogados, também nós tivemos evoluções importantes, onde nos dá a possibilidade de realizar as investigações. O problema muitas vezes,
a situação constrangedora que nós vivemos em audiências ou em delegacias, onde delegados, onde às vezes promotores, ou promotores não, porque promotor é parte, mas ele acaba intransigindo ali no momento, numa discussão. Em algumas situações, sim. E nós temos polda de alguns magistrados com relação à atuação de alguns colegas para que possa produzir provas em busca da verdade real, onde essas provas, muitas vezes, é tão simples, é como o doutor acabou de falar, é às vezes uma quebra de sigilo telemático, de dados, de localização, isso, de uma câmera que poder ser, esse fato aconteceu em tal lugar, daqui a pouco esse próprio celular pode estar constatado que ela teve uma conversa com Maria, com João e com Francisca, e ela estava ali de Barra do Mendes, mas a prova foi suficiente para condenar, mas não pode ser investigada pelo advogado para mostrar que ela não esteve ali naquele local, que ela estava em outro local. Tem que ter uma seriedade, né? Tem que ter uma seriedade. Isso que eu falo, que buscar outros meios. A presunção de inocência nos crimes sexuais, ela é relativizada, e hoje nós temos uma presunção de culpa. E nós, profissionais do direito, nós advogados que assumimos demandas dessa natureza, nós temos como dever, se tratando de crimes sexuais, de produzir provas. Hoje a produção de provas, que deveria ser a obrigação do Estado, está passando, principalmente nesse tipo de fato, para os advogados. Mas tratando aqui, nós não fizemos nenhuma pergunta ainda. Já tem 40 minutos de podcast, nós não fizemos nenhuma pergunta. E eu pulei, nem falei de mim, porque eu sabia que ia ter muita coisa para falar. Deixa para falar de Flávio do final. Eu gostaria que você pudesse mencionar, principalmente, a importância da mídia, quer seja do rádio, quer seja da televisão, quer seja do telefone celular, das redes sociais, da mídia nos crimes sexuais. A gente percebe principalmente quando há uma fofoca, quando há ali uma atribuição de um crime, quando surge um boato, percebe-se de antemão que a história, a vida, a reputação, o nome daquela pessoa, ela já é de imediatamente colocada em xeque, colocada em discussão, independentemente de quem seja. Então, muitas vezes, a destruição da reputação de um indivíduo passa por uma acusação de violência doméstica, uma acusação de abuso sexual. E eu gostaria de perguntar a você, doutor Flávio, você é o doutor Flávio Cordeiro, a importância da mídia, como o doutor costuma trabalhar a mídia nesse tipo de caso, como é a sua atuação? Doutor Francisco, veja bem, esse é um assunto muito polêmico e que nós tratamos, infelizmente, deste tema com uma infelicidade muito grande. Porque hoje a mídia, todos têm acesso e as pessoas se sentem no direito de apontar para um outro ser humano e acusá-lo de forma gratuitamente. E isso muitas vezes são absolvidos pelo sistema de justiça, são absolvidos pelo próprio sistema policial investigativo e já se analisam certos tipos de casos com pré-julgamento de situações que ao menos foi iniciada uma investigação. E o ser humano hoje, ele está virando, ele se tornou algo palpiteiro e esqueceram muito que um ser humano, que as pessoas que julgam também são seres humanos. Você cospe para cima e cai na testa também, né? Entendeu? E eu acho que o papel da mídia, e aí eu acho que é importante que nós estamos utilizando aqui da mídia, e a responsabilidade da mídia é muito grande, principalmente quando ela poda o direito que as pessoas façam análise dos dois lados. Quando se tem uma manchete, muitas vezes, porque chama a atenção e é atrativo, uma manchete já acabando com a vida e a moral das pessoas, isso você começa a perceber que o dinheiro, o espetáculo, né, que possa advir, que possa ter lucro ao final, porque chama a atenção e cria-se um horror diante de uma sociedade para fazer pré-julgamentos, ele vale muito mais do que avaliar a honra daquela pessoa, avaliar se realmente houve ou não aquele fato, ou dar a possibilidade para que ela possa
se defender ou falar. Às vezes é apenas uma explicação. Ei, eu não estava ali. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é crime sexual, mas é um exemplo muito clássico. Eu passei isso com a minha família. Minha irmã foi vítima, aconteceu um fato, uma vítima de um acidente há alguns anos atrás. E eu já estava na advocacia criminal. Isso aconteceu em Salvador. Estavam 2 minhas irmãs. Você tem 2 irmãs? Tenho 2 irmãs, Sâmia e Bárbara. Pode mandar um abraço. Não vieram por direito, são 2 médicas, excelentes médicas. Uma mora em Aracaju, outra mora em Salvador, mas estão fazendo um trabalho brilhante na medicina, contribuindo com a sociedade no seu lado profissional. Sâmia, ela é pediatra e psiquiatra, e Bárbara é ginecologista. Vamos voltar para Vamos voltar. E o que aconteceu? Bárbara, na época, tinha acabado de fazer o vestibular, a Sâmia estava na metade do curso, e a mídia passou, depois do acidente, logo após. Foi logo aquele caso da Kátia Vargas, que aconteceu aquele acidente, que a médica sofreu um acidente, morreu 2 pessoas, depois ela foi até absolvida, né, nesse processo. E 1 semana, 15 dias depois, aconteceu esse fato, minha irmã era estudante de medicina. Então, quais eram as manchetes dos jornais? Estudante de medicina que veio de festa, embriagada, aconteceu um acidente. Olha só. Possivelmente, e fugiu do local. Quer dizer, minha irmã não estava sem beber, não bebia. Vinha realmente de uma despedida com relação à minha outra irmã, que ia embora porque tinha passado em medicina. Foi vítima de um acidente. E aí disseram que ela fugiu do local. Aí eu fiquei totalmente oposto. Aí eu fiquei quieto. Eu estava aqui e falei, Sâmia, calma, tive que tratar primeiro o quê? O psicológico de minha irmã. Ela estava sendo dilacerada pela vítima, pela mídia, sem dar qualquer oportunidade das pessoas verificar qual era a verdade real. Aí eu vi as manchetes e vi as fotos que eles estavam utilizando nas manchetes. Aí eu fiquei quieto, falei, Sâmia, calma, a verdade já está posta. No momento certo, vamos ver. Aí eu fui lá na delegacia. Aí eu falei, olha, vou marcar aqui uma coletiva. Passaram 1 semana batendo. Presta atenção, como são as coisas. Quando chegou no meio da entrevista, na coletiva, eu falei, olha, aí falei a situação toda, falei, tem um detalhe. As fotos, a pessoa que você disse que fugiu, que se evadiu do local, é essa jovem que está sentada com a vítima no colo, pegado na mão e aguardando assistência. Aquela pessoa da foto que vocês estão divulgando com essa manchete é essa jovem que está aí, que vocês estão acabando a imagem dela. O que é que vocês vão fazer para reverter a imagem que vocês estão fazendo de uma jovem estudante que sonha, que está estudando para salvar vidas? E ela está aí, não se furtou do acidente. Foi um acidente. Ninguém quer ser vítima ou que eu estou participando do acidente. E aí, sabe o que aconteceu, doutor? A partir do momento que eu dei essa entrevista, passaram 1 semana batendo. No outro dia, não era mais manchete. Não era mais interessante falar. Não era mais interessante reconstituir a moral e a conduta de alguém que estava ali fazendo o que deveria ser feito. Porque poucas pessoas iam sentar ali. O gari estava trabalhando, estava ali, e ela sentou no chão, agarrou, abraçou o rapaz, pegado na mão, aguardando os cuidados médicos, certo? E pra mídia não foi interessante aquele ato dela. Foi interessante ela fugiu. Quem é que fugiu? Não sabe quem foi que fugiu. Então a reputação dela tem que ser acabada. Pra resgatar, não serve mais. E isso, puxando um pouco esse exemplo para cá, os crimes sexuais, acontece muito isso. Eu dei esse exemplo porque a sociedade analisa, às vezes, profissionais que estão falando aqui do caso, e fala, porque não foi com sua filha, porque não foi com seu parente. Mas esquece que nós somos profissionais e que somos detentores. Não é isso de um cuidado maior com a fala, porque nós somos pessoas que temos que ter a capacidade de dialogar com a sociedade e com os órgãos de justiça e com
o ativismo e com a sociedade, para que possamos ter a capacidade de discernimento e ouvir as duas partes, e que o que é do âmbito judicial que seja restrito ao âmbito judicial, e que as provas sejam apuradas da forma que devem ser apuradas, e que ao final tenha uma sentença justa. É isso que nós lutamos. A sociedade, a mídia prega algumas coisas contra a advocacia de forma muito equivocada e maldosa, porque não sabe, acha que a imagem do advogado em buscar a defesa do seu cliente é de forma intransigente para que possa trazer algo que não é real. Ao contrário, aquela luta nossa ali é suplicando para que a justiça possa fazer o seu trabalho e buscar a verdade real através de provas. Isso. Por que negar uma perícia? Não tem lógica. Por que negar uma quebra de interceptação telefônica? E o que é pertinente ou impertinente num caso desse? O que é pertinente ou impertinente para uma vida de ambos os lados? Pode ter uma vítima verdadeira ali. Perfeito. E o culpado tem que pagar. Tem que pagar na medida. Tem que estar preso mesmo. Tem que ir para a cadeia e cumprir a sua pena. Porque ele cometeu um ato que é repugnável, um ato que é, dentro do nosso direito, falando de forma técnica, uma imputação penal que existe uma pena que ele deve cumprir os rigores da lei. Uhum. Para isso, tem que ser a mesma lei que tem e lhe dá os rigores do cumprimento de uma pena em caso de uma condenação transitada e julgado, ela também lhe dá a possibilidade de se defender, que está sendo... Isso. Relativizada. É ampla a defesa. É ampla a defesa. Se a defesa é ampla, tem que buscar todos os meios. Todos os meios. Buscar dados telemáticos, dados, perícias, não só aquela sexológica, mas de personalidade. Vou falar algo que estudo os advogados não gostam que a gente fala. Sim. Mas nós estamos aqui, nós temos seriedade no que nós fazemos. A mídia bate muito, eu vejo muito político falar isso no Congresso, ou utilizando dos meios sociais, das mídias sociais para falar isso. Prende e solta. No Brasil não fica preso. Me perdoe. Mas 70%, 80% é preso provisório. Não é questão de ser preso provisório. São inquéritos mal realizados, inquéritos mal feitos. Ministério Público, muitas vezes, que não tem o cuidado de mandar retornar o processo para que possa realizar as investigações como devem ser feitas. Né? Muitas vezes até o erro de português que vem no relatório final, para quem não sabe, o relatório final é a peça final da investigação criminal. O erro de português ele é copiado na denúncia. Isso. E 70%, 80%, quando o advogado ele é competente, que ele tem responsabilidade, que ele tem o cuidado de pegar o processo, tem o cuidado com o seu cliente, tem o cuidado com a prova, tem o cuidado com a justiça, que sabe trabalhar analisando as provas, e é por isso que o mercado reconhece o profissional que tem seriedade e que consegue uma absolvição, e que consegue mostrar que aquilo que está nos autos não corresponde com as investigações que foram realizadas. Não estou dizendo que aconteceu como aconteceu, mas não foi investigado como deve ser investigado. Uhum. E é por isso que muitas vezes, ao mesmo tempo que nós temos muitas absolvições, nós temos muitas pessoas que são condenadas injustamente e que são verificadas isso lá na frente. E essa seriedade e essa pecha que nós criamos diante da sociedade tem que se avocar a responsabilidade, muitas vezes, dos profissionais que tem que ter aí a coragem de falar. Isso foi... E eu escrevi isso aí quando eu estava fazendo meu doutorado na Argentina. Eu no direito comparado, eu utilizei muito desse tema para poder escrever com relação a justamente as fragilidades que existem muitas vezes na investigação criminal, a não produção de provas, achando que aquilo que numa pseudo fé pública está um degrau acima do que é produzido pelo advogado, do que a prova que deve ir ao processo, ela está numa balança menor porque alguém estudou, fez um concurso, passou e acha que aquele ser humano é superior ao outro ser humano. Digo isso sempre no meu júri. Um delegado, ele não está numa balança, não pesa nem mais nem menos do que o gari, do que qualquer outra pessoa que não teve a mesma oportunidade de estudar, porque ele é um ser humano tanto quanto qualquer outro. O que a pessoa está avaliando ali, eu vi ou não vi,
É ou não é? O que é que tem que ser apurado com a fala de alguém ou não? A palavra de uma pessoa, porque teve um grau de instrução maior, ele não é um ser humano que tem um valor melhor do que o outro. Um ser humano, nós temos a mesma balança, no mesmo limiar, e o magistrado tem que analisar o processo com esse limiar. É isso que muitas vezes no processo a gente não consegue mostrar, mas em um tribunal do júri nós conseguimos dialogar com a sociedade, porque nós somos sociedade, e mostrar que aquilo que foi produzido, aquilo que deve ser produzido, não pode sopesar a mais, porque a função de alguém é porque teve um grau de instrução maior que o outro. Eu vejo muitas vezes o Ministério Público, aqui eu não estou falando, a gente não está batendo no Ministério Público, nós estamos falando aqui críticas construtivas. Para quem tem a capacidade de avaliar e recepcionar como isso positivo, vai avaliar nossas falas algo que possa somar, tanto no âmbito de qualquer área profissional, seja ela Ministério Público, seja ela delegado, investigador, seja ela qualquer área que possa ser avaliada, porque não existe um ser humano. A fala minha, doutor, não pode ter um peso maior do que a de Vossa Excelência. Exato. Concordo. E isso, o advogado muitas vezes sofre muito, principalmente nos crimes sexuais, onde nós somos poddados através da lei, nós respeitamos, não estamos reclamando o que está na lei. Não existe reclamação no que existe na lei. O que nós reclamamos é decisões que possam ser tomadas para que haja uma possibilidade de ter provas reais dentro de um processo para uma condenação ou para uma absolvição. Por que nós só estamos falando de condenação? Uhum. Por que a prova não pode ser avaliada para uma absolvição? Sim. Será que existe prova real mesmo? Será que aquela fala daquela jovem ali realmente... Será que trouxe realmente... Apenas aquela fala daquela jovem com relação a fatos de 4, 5, 6, 7 anos atrás... É suficiente. É suficiente para uma condenação? Será? Hoje a gente Pode ser que sim, pode ser que não, depende da situação do processo. Hoje a gente advoga no Brasil todo. Graças a Deus a gente conseguiu quebrar essas fronteiras e a gente vem percebendo, principalmente a forma e a modalidade que os crimes sexuais eles são trabalhados. E, por exemplo, um argumento da autoridade, ao meu ver, um argumento da autoridade utilizado pelo promotor de justiça ao se tratar de crimes sexuais pedindo a condenação é o convencimento da fala da vítima. Então, assim... 90% das condenações em cima disso aí. Então, assim, o convencimento da palavra da vítima, a persuasão, a forma com que ela declara, que ela menciona, que ela narra aqueles fatos quando ocorreram, ela é determinante para o convencimento da condenação. Porque muitas vezes não se tem uma prova pericial, não se tem uma prova testemunhal ocular. Obviamente, por se tratar de crimes sexuais, são fatos que ocorrem dentro da clandestinidade, ou seja, percebe-se que perdura de um momento oportuno pro criminoso cometer aquele ato, mas dentro dos processos de crimes sexuais, essa prova ela não pode ser determinante, ela tem que ser avaliada. E hoje, muitas vezes, é algo que a gente vem estudando muito livros, onde o título é a palavra da vítima, porque a palavra da vítima, ela tem a condição de desembaraçar todo um livro, um processo, temas dessa natureza, porque ela hoje é a prova principal dentro de um processo de crime sexual. Mas os tribunais superiores, eles já têm um entendimento que a palavra da vítima ela tem grande relevância, ela tem grande importância e tem que ter. Entretanto, porém, contudo, deve ser analisado todas as provas periféricas. Sobre um contexto analítico. Todo o contexto, como, quando, onde, ferida, quem doutor? Estava, como estava, tinha possibilidade de acontecer. Quer ver pegar na ferida? Que a gente não avalia? É porque quando você fala crime sexual, choca. Sexo, órgão, criança, choca. Mas você quer ver eu pegar um pouco na ferida aqui, que traz pelo menos uma possibilidade da gente fazer uma reflexão? Quando a vítima é homem. Não. Eu fui um menino que era danado na escola. Um abraço pro professor Francisco, me desculpe por toda a traquinagem. Que é o pai do... Já prescreveu. Todos os professores. Mas percebam.
quantas e quantas vezes já aconteceu, e aí eu deixo para os professores, somente acontece isso muito na escola, de sumir uma borrachinha na sala de aula. Desapareceu a borrachinha, só tem uns alunos, tem 30 alunos ali. E aí você, o professor, toma a frente, aí uma coleguinha fala, foi fulano. E aí o professor aperta o juízo, chama pai. Olha, isso é prova, é como se fosse um processo. Aí o que acontece? Marca a audiência de instrução. Chama a professora vai lá, pega aquela criança, coloca numa sala, o menino tá no desespero, chora, desespera. Não fui eu, não me julgue, abre aquele berro, aquele drama todo, né? Aí chama o pai, dá uma suspensão. Isso estou falando de criança mesmo, de 7, 8, 10 anos. Aí depois chega o outro coleguinha e fala, ô pró, não foi fulano não, pró. Foi um Joãozinho, o Joãozinho sofre, né? Foi Joãozinho. O Joãozinho falou, pró, fui eu. Não foi Chiquinho, não. Aí eu te pergunto, o aperto psicológico foi tão grande em Chiquinho, disseram a Chiquinho que se ele não falasse a verdade, ele ia ser expulso da escola, que eu já escutei isso algumas vezes. E já vi situações assim. E muitas vezes, doutor Francisco, a pessoa fala, foi eu, pró. Aí depois chega pra mãe ou pro pai ou pra uma pessoa e fala, pró, fui obrigado a assumir a culpa porque eu não queria ficar longe dos meus colegas, eu não queria perder minha vaga na escola. Sim. Ou não queria apanhar. Falou com... Aí eu lhe pergunto. Aí eu te pergunto, doutor. Quase chorou, né? Não, e geralmente os mais danados já levam logo a culpa. Eu já levei a culpa por muitas vezes de algo que eu nunca cometi. Não fez, né? Dessa vez não fui eu, né? Tá vendo minhas prós aí, tá vendo? E já houve muito reconhecimento de pró, chorando, me pedindo desculpa, muito de que eu fui acusado de algo que eu não cometi. E às vezes para não ser expulso da escola, porque a traquinagem já me deixou de uma advertência, segunda advertência, e na terceira não tem discussão. Eu tenho que acolher e falar, foi eu, e ficar por isso mesmo. Aí eu te pergunto, eu tinha quantos anos? 7, 8, 9, 10 anos de idade. Aí eu te pergunto, com relação no âmbito da escola, não houve propagação a nível nacional e não houve repugnância, porque às vezes foi ali uma briguinha ali era sério para formar a personalidade daquela criança, e a escola tem que ser enérgica para que não possa criar um menino que possa cometer atos criminosos lá na frente. Então é por isso que a escola é muito importante para isso. Porém, a busca da verdade real, e os julgamentos e a possibilidade de você se defender tem que ir desde lá na escola, como no processo judicial. Aí eu te pergunto, trouxe aqui a análise com relação ao problema da escola, né? Aí eu te pergunto, e quando vai para a mídia para falar de relação sexual e que depois se descobre que não aconteceu? Eu tenho um fato aqui, doutor, de um caso de São Gabriel, onde você mora hoje, onde o pai tentou se suicidar por 3 ou 4 vezes na carceragem. E vocês sabem que um crime cometido dessa natureza, os presos não acolhem o outro, e para ser assassinado, estuprado, violentado dentro da cadeia, bastou chegar na cela. Isso. Bastou entrar na carceragem. E muitas vezes tem profissionais da segurança pública, até por falta de espaço físico, ou por maldade mesmo, coloca lá para ver o que vai dar. O tal do cabo de vassoura é famoso. Eu já peguei caso, por exemplo, e até cliente da Argentina. É famoso. Cliente da Argentina. O policial penal, ele tem a obrigação de cuidar, né? Chegou, botou lá na triagem e disse, esses aqui são os estupradores daquela menina tal. Apanharam de um jeito. Se ficou vivo. Apanharam de um jeito. Certo. A sorte é que cerca de 1 hora depois eu cheguei com o cônsul. Como era argentino, eu cheguei com o cônsul. Aí botaram em local separado, tudo. Mas se ficasse mais um pouquinho... Não, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nesse caso que eu tô te falando, lá de sua terra, de sua segunda terra. Depois se descobriu. Pouco tempo. O pai da criança, tentou suicídio por várias vezes na carceragem. Esse caso foi muito repercutido aqui. Depois de um tempo, descobriu-se. Lá mesmo.
A própria criança falou. Ela não aguentou, ela falou a história toda bonitinha, como se o pai tivesse cometido. Depois, do meio pro fim, um profissional muito psicólogo jogou duro e também o advogado teve a possibilidade de mostrar uma outra forma de fazer a pergunta para a criança. Aí a criança foi falando, depois reconheceu que, na verdade, ele falou aquilo ali porque a mãe pediu para ela falar. Uhum. Aí eu te pergunto, e o que aconteceu com o pai dessa criança? Como é que ficou o convívio entre pai e filho? Porque a relação homem e mulher acabou. Uhum. E o filho? Sim. E o ser humano? E a imagem, né? Não, o ser humano em si. E a imagem dele, a honra... Ele foi violentado, psicológico. ele tentou suicídio. E aí eu te pergunto, de que é a culpa? Porque para apontar o dedo, a sociedade soube dizer de quem era a suposta culpa. E com relação à prova que ele não cometeu o ato, que ele foi a vítima de toda a situação, será que a sociedade o abraçou como cidadão novamente? O acolheu? Será que o Estado forneceu psicólogo, psiquiatra, deu condição de emprego para que esse pai... Porque o pai, ele tem a responsabilidade com o filho para a vida inteira. A criança fez isso não por maldade, é uma criança e ela deve ser acolhida. Ela foi vítima, tanto quanto o pai foi. Eu te pergunto... O que aconteceu após o processo? O que é que a sociedade, o que é que os órgãos de justiça, e o que é que o município, o que é que o Estado brasileiro faz para amparar alguém que é injustiçado nessas condições? Porque ele não vai deixar de ser pai nunca, ele tem que alimentar, ele tem que dar amor, ele tem que dar carinho. Mas o que foi feito após? E o que foi feito após? Ninguém quer saber, doutor nada. Francisco. E aí, doutor, o senhor falou aqui algo no início, e eu quero falar assim, e aí eu quero adentrar, porque nós já temos um bom tempo aqui, se deixar a gente passa o dia todo falando. Mas já ia falar, vamos para as quando você falou um pouco, você pediu que eu falasse um pouco, que me apresentasse, eu dei uma desviada propositadamente, porque o meu currículo ele é muito menos importante do que o assunto que é abordado e a seriedade que vocês trazem para contribuir com a sociedade na evolução da discussão sobre esse tema. E vocês aqui, doutores, eu deixei... As coisas vão acontecendo, a gente vai conversando, e perceba que eu peguei no início da sua fala, você disse para nós aqui que a responsabilidade é muito grande com relação a esse tipo de abordagem e que convida psicólogos, psiquiatras. Mas eu quero fazer um adendo. O profissional do direito, o advogado, e aí fica o conselho para o jovem advogado. Porque se ele recebeu essa missão, se ele acolheu isso nos bancos da faculdade, se ele teve a seriedade de entender o que é o direito, a responsabilidade do profissional quanto vetor, quanto pacificador, quanto uma pessoa que vai ser a voz de muitos que não podem ter voz, e ele entender que nós estamos ali exercendo a nossa profissão na condição de terceira pessoa, onde nós transmitimos e buscamos a justiça para que possa um terceiro ter acesso à justiça, uma defesa justa. Esse profissional ele tem que entender que para que ele possa fazer algo sério e correto, ele entender que passa nas suas veias sangue e que ele é um ser humano como qualquer outro. E aí eu quero lhe fazer esse adendo dizendo que o profissional do direito, somente o criminalista, sim, ele tem que entender que ele é não só advogado, ele é psicólogo, ele sim, é psiquiatra, ele é psicopedagogo. Ele tem esse compromisso de vivenciar o caso como se ali fosse com um membro seu ou com você, para que ele possa entender a dor de quem está passando, de quem foi vítima e do seu cliente.
Porque ele está ali para exercer algo onde ele tem que ter o seu sentimento dentro do caso específico, mas com a capacidade de utilizar da nossa legislação em prol de uma defesa técnica, porém entendendo que ali estão famílias que estão sentindo a dor de algo que aconteceu. Quando nós falamos de crime, nós estamos falando, infelizmente, de dor de alguém. E não só de alguém, de muitas pessoas que foram causadas ou que são vítimas, mas que não deixam de ser seres humanos. E nós, como advogados, tanto advogando em favor ou contra de um lado ou outro, nós precisamos entender que nós também somos seres humanos e temos que respeitar todas as pessoas dentro da sociedade que nós vivemos e entender que aquele papel nosso como profissional, ele vai muito além, porque gerará consequências. Uma fala maldita, um conselho mal dado, uma fala, às vezes, utilização da rede social para fazer uma defesa de um cliente no momento equivocado, gerará consequências graves, não só para o seu cliente, para várias pessoas, várias dores podem ser ocasionadas. E eu vejo muito, às vezes, aí fica o conselho, cuidado com as redes sociais. Sim. Nós estamos numa profissão séria. Nós falamos de algo muito sério. Nós somos a imagem que a sociedade tem do advogado. É uma imagem quando as pessoas buscam a voz daquela voz que ela não pode ter. A palavra já disse. Advogar. Falar por outrem, por né? Falar para outra pessoa. E eu vejo muitas vezes colegas nossos utilizando as redes sociais com muita brincadeirinha, isso e aquilo. Respeito tudo que se faz. Cada um arca com as consequências dos seus atos. Porém, eu acho que a advocacia criminal, a advocacia em si, ela tem que ser tratada com a seriedade que deve ser para que nós possamos dialogar com a sociedade e buscar. Não estou fazendo uma crítica da forma da abordagem. Eu acho que eu acho que é a única profissão que não tem momento para se fazer qualquer tipo de brincadeira com relação aos casos, seja ele de juizado, seja ele criminal, é no direito. Porque quando você fala que ali está buscando um direito, é porque algo foi necessário da justiça, que não houve possibilidade de mediação, ou que alguém infringiu algo para que se buscasse uma terceira pessoa ou outras pessoas que possam julgar aquela situação. Então não tem brincadeira, tudo é sério. E quando você toma isso do início, nos bancos da faculdade, que você enfrenta esse mercado do trabalho, nós temos que entender que ali, a partir do momento que você assume o compromisso de uma causa, nós temos que ter muita seriedade e resiliência. Analise bem com relação ao honorário. Dinheiro não é tudo. Calma. Eu nunca ouvi dizer que alguém que planta feijão, ele colhe milho. Eu nunca ouvi dizer isso. Certo? Então, paciência. Eu, quando a minha equipe de trabalho, sempre tive essa maturidade de fazer reuniões com os meus colegas. Algo que eu falo sempre e repito e vou repetir enquanto eu tiver no direito. Analise bem antes de pegar um processo. A partir do momento que você assumiu o compromisso de pegar o processo, foque na qualidade do serviço, no compromisso que você tem no processo. Esqueça dinheiro. Esqueça. Deu sua palavra, honre o processo como ele deve ser honrado. Com certeza. E muitas vezes eu vejo o colega pensando, analisa-se um processo, quanto ele pode dar. Irmão, a consequência de um processo, de uma defesa bem realizada, naturalmente, além do reconhecimento, é o retorno financeiro. Mas se você tira a sua concentração de onde você deve ter, que é o processo, que é a prova, que é aquela bolha que você deve ter naquele momento, e analisa quanto é que eu posso oferir por isso ou por aquilo, você sai do foco onde deve se realizar, pensando em algo que é expectativa de direito, que muitas vezes o pessoal cobra, né, X% do que pode ouvir, então é a expectativa do direito,
e perde a concentração e perde o direito do seu cliente, porque você não advoga para si, você advoga para terceiros. Sim. E nós temos que ser sérios para atuar na advocacia. E fica o nosso conselho. Analise bem antes. A partir do momento que você deu sua palavra, que você empenhou o compromisso, faça com seriedade, com afinco, que eu nunca ouvi dizer, que quem faz as coisas com seriedade, com afinco, consegue seus objetivos, que na verdade é o objetivo do seu cliente, que ao final ele não é reconhecido. Exato. Exatamente. E é exatamente esse tipo de pensamento, de perspectiva, de trabalho, de honra, de nome, de caráter, Retidão. que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que falar, que a gente tem que se discutir, principalmente para o jovem advogado, porque é vendido muito sonho hoje. E dentro da advocacia, dentro de uma produção de trabalho, a advocacia ela é uma profissão de médio e longo prazo. Você não consegue... Plantação, né? Eu falo que a maturidade... E é muito mais de longo do que médio. A maturidade do profissional, pessoal, ela é totalmente proporcional à capacidade técnica, à capacidade emocional, à capacidade de entendimento, de uma visão holística dos pontos. É necessário esse amadurecimento, esse processo de maturação do profissional, porque dentro hoje das redes sociais existe um problema muito sério, principalmente no Instagram, no TikTok, que é o efeito de comparação. Você olha e observa a vida do outro e compara com as suas dores, com os seus sofrimentos, você se sente incapaz, você se sente que você está atrás, que não é suficiente, que você não tem capacidade financeira, técnica, sendo que o que é mostrado, o que é compartilhado ali, ninguém fala de problema, ninguém fala de tristeza, ninguém fala das suas desgraças pessoais, das noites mal dormidas, do seu cansaço, do que você enfrenta para alcançar. Hoje as pessoas olham para o escritório Francisco Magno Advogados Associados e falam assim, meu Deus, cara, dá trabalho, velho. Foi tão fácil, tão rápido. A gente sabe o que a gente passa, a pressão, a responsabilidade, as noites mal dormidas, a hora para almoçar, não tem hora para almoçar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora, você não tem tempo com sua família, você não vê seu filho crescer, entendeu? Assim, então existe um processo, existe um trabalho, existe um sofrimento, e o sofrimento faz parte do dia a dia do advogado. Natural. O advogado... Se não tiver cara, suspeito. É o cara que começou a aparecer dinheiro aí, as coisas, e você não vê a atuação profissional. Não existe segredo. Calma. Exatamente. Advocacia não é isso, não. A realidade da advocacia é completamente diferente. Exato. Exato. Você, tudo aquilo que você planta tem um tempo de germinação. Eu tenho um dado aqui, doutor, que é um levantamento meu próprio. Eu não sei se vocês concordam. Todo profissional de direito, ele quer ver logo o dinheiro. Não é porque quer, porque precisa. As contas chegam. Boleto. A necessidade, o boleto chega. A fome, muitas vezes. Certo? E tem que ter mesmo o lado financeiro. Uhum. É uma das profissões que nós sofremos mais. E aí eu digo sempre assim, quando eu fui um cara que eu iniciei a advocacia fora da curva, falei isso com vocês mais cedo. A área que eu menos imaginava trabalhar era a área criminal, era a área que eu não queria. Lá atrás. E a vida me levou para o direito criminal, eu acho que muitas vezes foi o presente que a vida me deu, foi poder ser advogado criminalista. Falo com o maior prazer e orgulho de dizer que o advogado criminalista ele tem o compromisso para tentar mudar este mundo, dando conselhos corretos no momento correto e tentar salvar pessoas que a sociedade imagina que essas pessoas não podem ser salvas. Sim. Eu volto a falar, não existe um ser humano melhor do que o outro. Nós temos aqui muitos juízes, promotores e advogados que no seu passado lá, né, teve passagens complicadas. E hoje a vida lhe mostrou um outro caminho e hoje ele é respeitado na sociedade. Então, o ser humano, uma vida, ela não vale mais do que a outra e um ser humano ele não pode ser sopesado sobre um outro ser humano. Exato. Doutor Francisco,
Quando a pessoa forma, muitos colegas que formam, e aí você tem uma faculdade de Direito hoje, aí 90% quer ganhar dinheiro logo. Aí vão pra onde? Qual a área que vão? Previdenciário. Não, pra ganhar dinheiro logo. Criminalista. Criminal. Achando que ali aquele dinheiro que deu de entrada para fazer um pedido de liberdade provisória, para fazer um habeas corpus, uma revogação, um habeas corpus, uma custódia. um flagrante, uma custódia, é o suficiente para ele começar a fazer a feira. Até que ajuda, certo? Agora você sabe quantos por cento, doutor Francisco, dos 90% que procuram a área criminal, quantos por cento desiste da área criminal? 85. Eu vou até mais, eu acho que eu tenho 87, 88%. Só fica quem realmente quer, quem realmente gosta. Você sabe por que desiste? Pressão, responsabilidade, compromisso. E às vezes é não reconhecer que ele é um ser humano como qualquer outro, que aquela busca que ele está fazendo ali, que o sangue que passa na veia dele é o mesmo sangue que passa na veia daquela pessoa que ele está o defender, que ela tem família, que ela tem pai, que ela teve um estudo social. E isso dói. Isso machuca. Mas só passa por isso, Francisco, quem tem um compromisso com outro ser humano. Sim. E o advogado criminalista, por isso que muitas vezes ele obtém algum sucesso na sua profissão ou em outras profissões, porque se ele não tiver esse olhar, essa capacidade de entender o próximo e poder fazer o seu papel naquele momento que você está advogando, que tem que ter muita coragem. Quantos júris, não sei se Vossa Excelência já presenciou eu fazendo júri, mas quando está lá sentado no banco dos réus, perante a sociedade, eu não perco a oportunidade de puxar a orelha se ele cometeu o ato, e dizer, olha, esta aqui a oportunidade de você poder seguir sua vida honrada. Levante sua cabeça, procure respeitar o seu pai, sua mãe e a sociedade que está lhe julgando aqui agora. Abrace essa oportunidade. Seja homem, não seja moleque. Tenha sua... Eu falo com essas palavras e não tenho meço palavras, porque quem está julgando é a sociedade. Então ele tem que ouvir do profissional que ele contratou, que ele está ali, tem uma voz para suplicar por defesa, porém não vai eximir dele a continuidade de responsabilidades, de ser um cidadão e possa conviver com qualquer outro cidadão na sociedade, mas ele tem que ter compromisso e respeito àquelas pessoas que o julgaram e a sua família, que está ali sofrendo para isso. Se a gente não tiver essa coragem de olhar no olho do nosso cliente e mostrar a ele que ele está tendo uma oportunidade de vida, porque só tem duas saídas. Ou ele vai morfar na cadeira, ou ele vai debaixo da terra, ele vai morrer, não tem conversa. O bandido, ou ele se recupera, ou ele procura se recuperar, ou ele vai ficar preso por muito tempo, ou ele vai morrer. E não tem segredo. É isso aí, ponto, acabou. Então nós, como advogados, não é porque ele pagou, nossos honorários foram pagos para fazer uma defesa técnica, porém, o nosso compromisso como cidadão, que aí é onde muitos se recuam em fazer e que saem da advocacia criminal, porque não tem coragem de olhar no olho de alguém que cometeu o crime e falar: ei, você cometeu, irmão. Você tá errado. Você tá errado. Você vai pagar por isso, porém, você vai ter a oportunidade de ir lá na frente, ou agora, ninguém sabe, de ser cidadão. E você cometeu, às vezes você está sendo julgado por algo que você não cometeu. Porém, eu conheço a sua vida. Eu sei que você cometeu outros crimes, outros atos que são repugnáveis. Tome vergonha na sua cara, olhe para sua mãe, para seu pai, olhe a sociedade que ela abraçando, e você vai ter três opções. Ou você resgata sua honra e passa a ser cidadão, ou você vai para cadeia, ou você vai morrer. Você vai escolher, meu amigo. Porque dificilmente esse profissional aqui vai advogar para você duas vezes, porque dinheiro não é tudo no mundo, não. E dificilmente eu tenho um cliente para advogar 2, 3 vezes. Porque o cara quer se resgatar, voltar a ser a sociedade como cidadão, ou para mim ele não presta. Então nosso compromisso como advogado é o quê? Não é de dinheiro, não é tudo, não. Ah, meu cliente, eu quero que ele seja... Ao contrário, eu não quero que ele seja meu cliente mais nunca na minha vida. Eu quero que ele seja... Aquela causa seja única. Acabou. Eu quero que ele volte para a sociedade como cidadão. É essa a visão que o profissional... O criminalista que é cidadão e quer ver uma sociedade próspera. Não é apenas dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro.
Mas eu vejo muitos colegas querendo abraçar o mundo atrás de dinheiro e confunde a advocacia com o ato criminoso. É por isso, não estou julgando ninguém, mas é por isso que de vez em quando, e fica o exemplo, os jovens de Irecê, que tem na faculdade de Irecê, quem não caminha correto, quem faz bobagem por promessas indecorosas, às vezes está precisando do dinheiro, mas não é tudo. Eu já tive no meu passado, e aqui e acolá, gente que pensou em querer fazer propósito e falou: você pegou o cabo errado, meu irmão. Aqui só trabalha na retidão, meu irmão. E as oportunidades, principalmente quando você ganha notoriedade, destaque, é só questão de tempo. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muito pé no chão. Se não acontece o que eu tô. Cadê, irmão? Cadê? Pra qualquer um. Já tem mais de 1h30 falando aqui. Gostaria de agradecer a sua presença. Uma honra muito importante. Esses 17 anos de advocacia exercidas não são à toa. É necessário aqui o debruçamento sobre a vida humana, sobre o ser humano, sobre o sofrimento, sobre as lutas da advocacia criminal, a importância de você observar o outro como um par dentro do parâmetro da igualdade, dentro do parâmetro do reconhecimento que por trás daquele crime existe um outro ser humano. Isso diz muito sobre você, diz muito sobre sua pessoa, diz muito sobre a sua história, a sua trajetória de vida. Para quem não sabe, você não sabe que você não era daqui. Flávio já foi secretário de Meio Ambiente, Flávio já foi vereador do município de Irecê, Flávio sempre com essa conduta enérgica, e que esse tipo de conduta, diante da sociedade que a gente vive hoje, tem consequências positivas e consequências negativas. Isso. Às vezes, você é barrado, às vezes você não é abraçado, quer seja por puxar um saco, quer seja por não absorver o jeitinho, quer seja por sua palavra não fazer curva. E dentro da política, dentro da advocacia, dentro do contexto como um todo, isso tem consequências positivas, consequências negativas, mas que ao final da vida, ao final da sua trajetória, ao final das amizades que você constrói, das portas que se abrem, a porta que se abre, ela não se fecha. Porque você sabe que quando você coloca para dentro de sua casa, quando você coloca dentro do seu trabalho, dentro do seu podcast, pessoas que têm esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta, ela chega para somar. Você não está aqui à toa, irmão. Você está aqui porque eu amo você, amo sua família. Você é meu irmão. Hoje, se a bala vier para você, com certeza ela pega primeiro em mim. Você também não está aqui à toa. Então, assim, a gente tem que se cercar sempre de pessoas boas, de pessoas honestas, de pessoas que sofrem as nossas... Porque é muito fácil hoje. É fácil demais. Ser amigo na parte boa, porra, tem coisa melhor? A cervejinha gelada, o camarão tá na mesa. É fácil. Eu quero ver no momento da dificuldade, no momento de uma perca de uma eleição, naquele domingo de outubro, 8 horas da noite, quem te liga, irmão? Quem te liga na segunda-feira após a perca de uma eleição, a perca de uma causa, o sofrimento pré-júri? Tem coisa... Aquela 6 horas da manhã, você acorda, o júri tá marcado para 9. O júri tá marcado para 9. Se você conseguir dormir, né? Porque eu tenho muita dificuldade. O meu sono ele é leve. Você acorda 6 horas. Não, para menino então. Não, quando você termina, parece que você tomou um açúcar. Porque você acolhe, você entra dentro de uma bolha de acolhe de responsabilidade. Exato. E quando é negativo, o resultado é negativo? Porque você cria por mais que o processo ele seja difícil, você não promete resultado, você sofre com o seu cliente, você espera aquele resultado, você faz o jabaquato, como a gente chama, para o resultado acontecer, e você chegar para um pai, para a mãe e falar, não deu. O jurado inteiro. Aquele 4-3. Aquele 4-3. 3-3 abre. É triste demais. Condena. É triste demais. Você fala, puta que o que pariu, faltou para convencer mais um, O que é que faltou? E aí você se culpa. Foi você aquilo, chora. Foi faltei falar. Então, assim, para viver a advocacia, você tem que. Eu digo que o advogado não passa no psicoteste. Nunca.
Não passa não tem como não, porque é sofrimento demais. É complicado. Mas agradecer sua presença, seja o espaço, o microfone aqui está sempre aberto para você. E essas minhas considerações. Nós não vamos passar mais meia hora aqui. Flávio, também agradecer. Foi um prazer. Satisfação conhecê-lo. E você trouxe lições muito, muito, muito gratas. Principalmente sobre a questão da mídia, uma investigação séria. A mídia, na verdade, sempre digo que é um quarto poder. Existe o executivo, o legislativo, o judiciário e a mídia. Então, tem que ser responsável, tem que ter cuidado com as informações, porque a partir... É aquela história. Quando você atira, não tem como pegar a bala de volta, não tem como ela voltar atrás. Tapadado não se toma, tira, né? Não mas se desculpa, tira. mas o tapa não se tira. Não se tira. Então, assim, levou. Não tem como voltar atrás. E quando tem a oportunidade de voltar atrás, não dá a mesma repercussão, porque, infelizmente, o que se vende, principalmente, o que se vende é miséria, é desgraça, é sangue. Né? Com a vida dos assim, outros, mas não quer fazer das suas. Né? E outro conselho também que você trouxe foi justamente a questão de quando você aponta um dedo para alguém, lembre que tem dedos apontando para você. Então, se você tem teto de vidro, cuidado, principalmente em rede social, comentar sem conhecimento de causa. Espere o rolar das investigações, principalmente em crimes sexuais, porque crimes sexuais, para você ter um nome, você leva toda uma vida. Mas para você perder o seu nome, sua honra, seu emprego, sua família, é rapidinho, ó. É questão de instantes. Então, Flávio, muito obrigado. E agradeço mais uma vez. E nos encontramos todas as quintas-feiras, às 20 horas. Posso dar duas palavrinhas de agradecimento? Vou ser breve. Doutor Francisco, doutor Rodrigo, eu fico feliz em participar desse podcast. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco, né? Dividir um pouco de conhecimento com Vossas Excelências. Vocês aqui hoje estão fazendo uma contribuição muito grande, né, no âmbito dos jovens advogados, nas pessoas que estão avaliando o outro ser humano, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém, que as pessoas passam por dificuldades e que o direito ele tem profissionais técnicos que possam trabalhar e que ele busca trabalhar respeitando a legalidade. Nós estamos falando dos maus profissionais, nós estamos colocando aqui, né, das pessoas bem intencionadas que têm o seu compromisso, porque se formos falar dos maus profissionais, nós temos em todas as áreas, né? Para as pessoas que eu acabei não me apresentando aqui, o doutor já me apresentou, meu nome é Flávio Rodrigues Cordeiro, sou advogado, né? Colegrau no ano 2007, vim para a cidade de Irecê, quando eu nasci, me criei, me formei em São José do Rio Preto, né? Vim para cá para exercer a advocacia em 2009, atuo como advogado desde então. Sou pós-graduado em Direito Eleitoral, em Procuradoria Jurídica. Tive a honra e o prazer de ser subcontrolador do município de Irecê, né? Tive prazer de servir a sociedade, né? Também como secretário do meio ambiente aqui da cidade, né? Fui vereador por um período aqui na cidade de Irecê. A sociedade nos confiou em poder dividir um pouco, né? E poder contribuir com a sociedade. Né? Hoje sou procurador do município, né? Então aqui tenho uma advocacia ativa, né? Nunca abandonei minha advocacia, porém dividi um pouco a minha advocacia com a responsabilidade com as dores da população de Irecê, o qual me honrou muito e que agradeço muito essa oportunidade que a sociedade nos confiou, né? Em poder servir a sociedade no âmbito do poder legislativo. E como advogado, sou advogado criminalista, né? Atuo muito forte no Tribunal do Júri, né? Esse poder da mídia e colher o que planta, e aí fica para os advogados. Quem olhar minha rede social vai ver que eu não tive atualização ainda das minhas redes sociais, ainda está da política, porque eu quis entender, né, um pouco do que aconteceu comigo ao dividir meu tempo entre a advocacia e e poder servir a sociedade na política. Então eu precisava entender como é que meus clientes, como é que a sociedade me enxergava, então eu continuo me enxergando como profissional. Isso foi uma autoavaliação muito positiva para o final. Graças a Deus o ano 2025 foi um ano muito positivo, o ano 2026 está sendo um ano muito positivo.
Falo isso porque eu devo estar mudando aí minhas redes sociais, eu preciso atualizar. Quem não está atualizado hoje nesse mundo tecnológico acaba ficando fora do mercado. Porém, eu tenho uma confiança muito grande naquilo que eu plantei. Então, assim, eu plantei dentro da sociedade de Irecê, plantei na advocacia, plantei, mas tudo isso que eu plantei, na verdade, o que estava por trás de mim foi toda a contribuição com que as pessoas que eu tive a oportunidade de viver me tornar o cidadão que eu sou hoje. Então eu entrei na política com a cabeça erguida, saí de cabeça erguida, continuo contribuindo da forma que posso contribuir, mas na advocacia eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com a sociedade, com o ser humano. E aí faço com paixão, faço com amor, porque o nosso compromisso na sociedade ele é muito grande, é muito sério. E isso eu não posso me furtar. Foi algo que eu escolhi para a minha vida, foi algo que eu escolhi como profissão. É uma missão que nós temos, né? Ser advogado é uma missão. E aqui eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser advogado, de me sustentar da advocacia, né? Da advocacia poder me dar as dores e as alegrias. E a resiliência me trouxe até aqui, mas sempre à frente da resiliência, sempre à frente dessa luta nossa, sempre o compromisso com a retidão, com o compromisso com a seriedade, com a lealdade. E isso, eu acredito, é o que está hoje, me fez, né, permanecer e ter esse reconhecimento dos clientes, da sociedade, dos amigos, dos colegas da OAB. E eu fico muito feliz em saber que na minha trajetória a gente vem plantando algo positivo. E quem plantar algo positivo dificilmente vai ter algo negativo. Vai ter as dores, né, as decepções. Você falou algo bacana com relação ao puxa-saquismo na política. Então, assim, por eu não nasci para puxar saco de ninguém, é por isso que muitas vezes as pessoas que gostam de puxar saco não querem perto dela. E eu faço questão de não estar perto de ninguém que quer ter puxa-saco do seu lado. Porque quem quer alguém que tenha compromisso de verdade, né, dar conselhos que dói, porque ela também é vetor, né, e tem a responsabilidade de transformar a sociedade. Cada ser humano que a gente possa mostrar algo positivo, mostrar à sociedade, deve ser feito diariamente, porque nós vivemos num mundo com a sociedade, diante de uma sociedade. Então, assim, agradeço a oportunidade, né, rogo a Deus pela vida de vocês, a todos que estão nos assistindo. Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento. Espero ter dividido um pouco do conhecimento. Agradeço pelo conhecimento que recebi dos senhores e quero fazer um pedido a vocês, que continue. Continue, porque isso é um compromisso com a sociedade, seu compromisso com o ser humano, e continue com seriedade, da mesma forma que vocês estão fazendo. Não estou criticando quem gosta de fazer dancinha disso e aquilo, mas eu tô, na verdade, enaltecendo quem olha com firmeza, com seriedade aquilo que deve ser feito, porque a sociedade tem que entender que a seriedade ela tem que ser permanente, que brincadeira tem hora, tem lugar e tem momento. E na nossa profissão, às vezes a brincadeira fica mais para dentro de casa com nossos familiares, porque quando nós respondemos sobre direito de terceiros, não é momento de brincar, é momento de muita seriedade. Então, muito, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Fico muito feliz por ter compartilhado esse momento com vocês. Ícaro, muito obrigado, meu irmão. Nós estamos juntos.